E pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma nova resenha de uma obra bastante interessante para ser estudada. É de um autor brasileiro, de um intelectual brasileiro. E que obra é essa? Marxismo, Alvorada ou Crepúsculo, do Jorge Boaventura. Para quem não sabe, o Jorge Boaventura, ele foi aí um dos grandes intelectuais brasileiros do passado que foram antimarxistas, ou seja, aí, combateram o marxismo enquanto vivos, pois ele infelizmente já não está entre nós mais, mas ele deixou uma vasta obra, artigos e etc. Publicados. E hoje eu vou fazer uma resenha desta obra dele aqui, que foi publicada ainda nos anos 70. Deixa eu só verificar aqui, foi em 1977 que essa obra aqui ela foi publicada, Marxismo, Alvorada ou Crepúsculo. E vamos aqui então para fazer essa resenha dele. Basicamente, Marxismo, Alvorada ou Crepúsculo é repartido em duas partes. A primeira parte é onde ele vai fazer ali um aparato histórico total e vai explicar passo por passo o que é toda a filosofia marxista, o que são todas as suas teorias. Ele vai explicar tudinho para você ali. E na segunda parte ele vai dar uma crítica sobre todos esses pontos que ele disse na primeira parte do livro. Então ele vai rebater toda a argumentação marxista, comunista que foi sendo desenvolvida ao longo do século XIX e também do século XX. Então na primeira parte ele vai fazer o aspecto que ele vai tratar. Ele vai fazer uma análise de todo esse pensamento marxista. Ele vai falar também sobre no início do livro, sobre os 5 traços do marxismo. E quais são? Que é a filosofia global, pois o marxismo ele é uma filosofia global de pensamento, como caracterizou o Jorge Boaventura. Então ele vai se utilizar e vai querer responder a maioria de todos os aspectos que envolvem o nosso mundo atual, o universo, na verdade. Ele também é ateístico por natureza, ele é dinâmico, ele é futurístico, ou seja, ele vai estar sempre prevendo um futuro hipotético, um futuro que nunca chega, para falar a verdade, não é? Ele só vai empurrando com a barriga. E ele também é internacionalista, ou seja, ele não abrange somente poucos países, mas ele quer abranger o mundo por completo. Também vai falar um pouquinho sobre a evolução intelectual do Karl Marx, a sua posição materialista, da onde ele buscou isso daí, a sua busca ao dinamismo, que veio do dinamismo hegeliano e etc. Não vou me estender muito sobre isso, porque é uma resenha aqui bastante rápida para não alongar o vídeo demais. Vai tratar também sobre a dialética, que é bem comum nesse meio marxista, que todos nós ouvimos falar enquanto estudantes, não é? E nós não sabemos ao certo de onde veio essa análise dialética e tal, etc. E vai começar a falar a respeito de todas as filosofias e teorias marxistas, que são a filosofia marxista da natureza, a teoria marxista do conhecimento, que também é a teoria marxista da história, ou seja, o tão famoso materialismo histórico, a teoria marxista do Estado, a teoria marxista da religião, a filosofia marxista da moral, a revolução, o que é a revolução para o marxismo, e a concepção marxista da sociedade, e por último, a teoria econômica marxista, que é tão conhecida aí pelos aspectos envolvendo o valor trabalho e também a mais-valia, né? Não é que são os dois pontos aí mais conhecidos. E na segunda parte, como eu disse, ele vai rebater toda essa argumentação marxista que foi sendo construída pelos teóricos marxistas logo após Karl Marx, Friedrich Engels. Então ele vai fazer ali toda essa crítica envolvendo a filosofia da marxista da natureza e todos os outros pontos que eu destaquei aqui. E no final ele vai dar ali uma resposta sobre o que fazer
a respeito, se você se envolve com essa teoria, se seu professor na faculdade, na escola, ele sempre prega isso daí, mas não prega o contrário do que prega o marxismo, ou seja, ele só quer pregar toda essa filosofia global que já foi toda desmentida, que já foi toda derrocada abaixo, não só pelo Jorge Boaventura, que foi um grande intelectual brasileiro, mas por vários outros intelectuais brasileiros, isso sem contar também os grandes intelectuais estrangeiros que logo após Karl Marx viram todo o erro, eles perceberam os erros crassos da filosofia marxista, rebateram ponto por ponto, beleza? Ele também vai falar ali sobre esse combate ao comunismo na última parte do livro, sobre o que fazer a respeito sobre isso daí, sobre o valor absoluto, sobre a dignidade essencial da pessoa humana, porque o marxismo ele não leva em consideração isso, ou seja, a pessoa para o marxismo é somente um objeto, é porque o marxismo ele é puramente materialista, então ele não consegue enxergar, na verdade ele não consegue, ele rejeita todo tipo de transcendental, todo tipo de religião, todo tipo de espiritualidade e etc. Então, o ser humano para o marxismo é somente ali um objeto qualquer. E quais são as coisas? E as coisas não são boas e nem más, como vai deixar ali o Jorge Boaventura bem explicado. Ou seja, as coisas, como eu posso falar aqui, vou dar um exemplo aqui da arma de fogo. Bom, uma arma de fogo, ela não é nem boa e nem má por essência, mas o uso que a pessoa faz dela torna aquilo bom ou má, a atitude da pessoa e não o objeto em si. Então, essa falácia aí de falar que um objeto é ruim, outro objeto é bom, tudo isso veio do marxismo. Então, quando nós ouvimos falar aqui, estou dando esse exemplo aqui da arma de fogo, que é o que está mais em voga atualmente, hoje, em nosso meio. Então, quando nós vemos esse tipo de argumentação, não, a gente falando que os desarmamentistas, não é falando que a arma de fogo é uma coisa ruim, que deve ser abolida, e etc., é isso e aquilo, eles têm em perspectiva essa teoria marxista que foi introduzida ali ao longo do século XIX e ao longo do século XX, que dizendo que existem coisas boas e existem coisas más. Não, segundo Jorge Boaventura, não existem coisas boas nem coisas más, mas o uso que a pessoa faz dela torna aquela atitude aquilo bom ou má, beleza? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, ele foi bastante rápido. Eu não quis me alongar aqui sobre os pontos aonde o Jorge Boaventura ele vai rebater toda a argumentação da filosofia marxista, porque senão o vídeo aqui ele ficaria muito longo. E também esse vídeo aqui é só uma resenha explicando para você o que traz nesse livro aqui na obra Marxismo, Alvorada ou Crepúsculo, e não falar tudo a respeito sobre dele, beleza? Então, galera, se vocês tiverem curiosidade, procurem em algum sebo aí na internet ou também em loja física, que vocês conseguirão achar esta obra maravilhosa aqui do Jorge Boaventura, Marxismo, Alvorada ou Crepúsculo. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais, se inscreva aí no meu canal. Se você tem alguma dúvida, pergunte aí nos comentários e até a próxima, galera. Falou!